Nós cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor e é uma alegria muito grande poder estar nesta noite adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos aqui por intermédio dessa live e o Senhor se faz presente aqui conosco de uma forma especial. E nesta noite é culto de oração e nós queremos ler um texto bíblico com os irmãos que se encontra no primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Ademoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, irmãos, vejamos que o apóstolo Paulo, ele nos dá a instrução acerca da importância da oração, da intercessão, da súplica, buscar a presença do Senhor com ação de graça, ou seja, com alegria, com prazer na presença do Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele é digno de toda honra e de toda glória. E como hoje é culto de oração, nós queremos também fazer oração pelos nossos amados e queridos governantes do nosso país. Vamos pedir ao Senhor que Ele cumpra na vida de cada um, segundo a tua vontade, para que tudo se realize de uma forma toda especial. Mas antes a louvarmos ao Senhor com o hino da harpa, nós vamos cantar o hino, adorar o Senhor com o hino 577 da harpa. Nós vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te louvamos por este momento precioso, que nós estamos na tua presença, nesta casa, Senhor, onde o Senhor nos preparou para adorarmos ao Senhor, estarmos te louvando, Senhor, e a tua presença, ela é real e verdadeira em nosso meio, e nós temos, Senhor, prazer e alegria em poder estar diante do Senhor. E o Senhor abençoe cada aquele que estiver nos ouvindo, Senhor, cada ouvinte de uma forma toda especial por intermédio dessa live, que o Senhor tu tenha operado, e eu creio que muitas vidas, Senhor, tu tens mudado, e que muitas ainda o Senhor há de fazer grandes obras, Senhor, porque já estamos também prestes a estarmos ali naquele templo, Senhor, e que é com muita alegria que nós estamos também aqui nesta noite, te adorando na beleza da tua santidade. Que o Senhor venha nos abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 577 da harpa cristã. Se irmãos tiver sua harpa aí na sua casa, abra aí para a gente adorar o Senhor juntos. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o Adore que o Senhor. estás a pedir quando Glória a tudo Deus. deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
maravilhas de amor te Glória fará a o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias, Deus. Glória a Deus. Amém, Louvado Jesus. e bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, momento que nós estamos vivendo, é um momento difícil que nós estamos passando esses últimos dias, mas nós não podemos desanimar, deixar de adorar o Senhor, de buscar a Deus, de estar em constante oração, porque o Senhor, Ele ouve o nosso clamor, não só naqueles momentos que nós temos que de joelho, sozinho muitas vezes, diante do Senhor, mas também em espírito, você falando com o Senhor em todo momento, no seu trabalho, realizando alguma coisa, dentro da sua casa, você está em constante oração, sempre lembrando do Senhor, buscando o Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele ouve, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. O Senhor é o único que tem todo o poder de saber até as palavras que nós vamos dizer antes que nós a dissemos, o Senhor já sabe, porque Ele é todo poderoso, Ele é o único, amados irmãos, soberano sobre todas as coisas. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Por isso nós o louvamos, nós o adoramos nesta noite. Estamos alegres de poder estar na presença do Senhor. E neste momento, irmãos, nós vamos ter um momento de oração, e eu quero fazer uma oração pelos nossos governantes, pelo nosso país, para que o Senhor possa realizar a sua vontade no nosso governo. Também, irmãos, com os nossos pastores, com os nossos presbíteros e evangelistas, diáconos e todos os irmãos da igreja, para que o Senhor use cada um segundo aquilo que foi determinado, segundo a sua vontade, porque todos nós estamos, irmãos, em momento difícil,
mas estamos na presença do Senhor. Então vamos orar em favor do nosso país, para que o Senhor possa operar grandes coisas, grandes milagres no nosso país, e repreender toda esta enfermidade, todo este mal que tem assolado o povo nesses dias. Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua presença. Eu quero nesta noite, Senhor, colocar diante de ti, ó Pai, o nosso país, Senhor, os nossos governantes, ó Deus, o nosso presidente, ó Pai da República, com a sua esposa, sua família, Senhor, porque eles são os líderes deste nosso país. Que o Senhor venha usá-los com poder e graça, Senhor, de uma forma toda especial, que haja em seus corações, Senhor, a integridade, aquele sentimento, Senhor, de amor, ó Pai, pela humanidade, pelo próximo, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a estar em constante oração pelo nosso país. Que o Senhor venha abençoar o Senado Federal, a Câmara, Senhor, meu Deus, os nossos... o Supremo Tribunal, Senhor, que o Senhor possa usar de uma forma especial os deputados, Senhor, que haja, Senhor, uma harmonia, ó Deus, que o Senhor venha tomar conta de uma forma especial, que aqueles homens, Senhor, tenham o coração aberto, Senhor, possam ouvir a voz do Senhor, que o Senhor possa mudar a história do nosso país, Senhor, de uma forma especial. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, toda a liderança do nosso país, Senhor, os governantes, governos, prefeitos, Senhor, vereadores, todos, ó Pai, diante do Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia do nosso país. Repreende, Senhor, todo o mal, repreende esses demônios, Senhor, que têm tentado destruir vidas, Senhor, usado homens que estão em eminência no governo, Senhor, para que trazer dificuldade às pessoas, levar o nosso país a um caos, ó Pai. Nós repreendemos nesta noite, porque nós cremos na vitória, que o Senhor possa realizar, Senhor, de uma forma toda especial, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. E eu quero, Senhor, neste momento também, colocar diante de Ti, ó Deus, a minha esposa, que o Senhor a use nesse momento que ela vai nos trazer uma palavra da parte do Senhor ao nosso coração, aquele que está nos ouvindo, Senhor, a nossa igreja, todos de uma forma especial, que o Senhor venha falar conosco para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço ao meu Senhor, porque Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor, quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, isso é verdade, irmãos. É verdade. Porque o Senhor, Ele tem tido misericórdia com as nossas vidas. E nesta noite, eu quero mais dar meu testemunho daquilo que aconteceu comigo durante 2 meses, de 2 meses exatamente no dia 4 para 5 de julho, até o dia de hoje, o Senhor tem me abençoado poderosamente. Então eu tenho muito motivo, mais motivos para agradecer ao Senhor do que até mesmo para pedir. E eu quero contar para os irmãos o que me aconteceu. Foi no dia 6 de julho, eu fiz um exame, eu estava muito preocupada, e eu fiz um exame para testar se estava com Covid-19 ou não. Porque antes, irmãos, de fazer esse exame, eu estava na minha casa na noite, e aí me preparei, fui dormir. Sabe quando você tem aquele primeiro soninho, que você dorme e tem aquele primeiro sono, e o Senhor me acordou? O Senhor me acordou dizendo desta forma, irmãos, eu ouvi o Senhor falando comigo.
Não tenha medo. É tempo de temer a Deus e não ter medo. E eu sentei na minha cama e eu falei, como, Senhor? E o Senhor falou, não tenha medo. Teme ao Senhor. E eu falei, Senhor, então vamos ter uma conversa séria. E eu fui orar e eu sentei e falei, vem, Senhor, senta aqui comigo. Vamos conversar, porque realmente são tantas as provas que nós temos passado, o nosso país, o nosso planeta tem passado por muitos problemas. E eu sei que o inimigo que tem nos afetado, ele é invisível, ele é terrível, ele mata, ele é real, mas ele é mortal. E são tantas as coisas que têm acontecido, Senhor, e às vezes a gente se pega tendo medo. Porque eu tive um certo medo, irmãos. Eu tive um problema, eu usei um medicamento que uma médica me passou, me receitou, e eu usei esse medicamento. E quando eu usei esse medicamento, a minha pressão deu um pique e foi lá quase 20. A pressão ao máximo, né? Foi quase 20. E eu tive um problema sério. Eu fui pro hospital para saber o que estava acontecendo comigo. E eu passei uma noite num pronto-socorro, num box de emergência. E a pressão não abaixava. E ali naquele lugar tinha 3 pessoas com Covid-19. E eu passei a noite ali naquele lugar. Quando foi no outro dia, o médico me mandou para casa, mas eu fui com aquilo na minha cabeça. Vocês sabem que somos seres humanos e a nossa mente, ela é incrível. E eu fui para casa e, para mim, eu tinha pego o coronavírus. A minha mente começou a trabalhar naquilo ali. Aí chegava uma pessoa e falava assim, você passou a noite lá, você não pegou? E aí eu falei, meu Deus, será que eu peguei de verdade? Eu comecei a ter medo daquilo. E me esqueci, né? Quem nós servimos, irmãos? Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, então não precisamos ter medo. Mas naquele momento eu fiquei temerosa. E aí eu liguei para o nosso irmão, amigo, Eluís, e Eluís falou, vamos fazer o exame para você tirar essa cisma. E eu fiz esse exame. Irmãos, sabe quantos dias eu demorei para receber o exame? O resultado? 16 dias. Se eu tivesse pego o coronavírus, nesse tempo, eu já teria sarado, eu já teria sido liberada, mas quando foi passando o tempo e eu vi que eu não tinha evolução da doença, eu falei, então eu não devo ter pego. Fiquei tranquila, aí eu comecei a ficar tranquila, e aí foi quando o Senhor falou comigo, me acordou no primeiro sono, me acordou e disse, não tenha medo, você tem que temer a Deus e não ter medo. E eu falei, Senhor, então tá bom. Sabe por quê, irmãos? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, a parte A, a palavra do Senhor diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu, quando eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, o ladrão, eu sei que não vem senão para roubar, matar e a destruir. Mas mais do que depressa, irmãos, me veio essa passagem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É só continuar lendo o versículo que você tem aquela afirmação e logo após vem a confirmação de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele nos dá vida e Ele nos dá vida em abundância. E eu passei o resto da noite orando e falando com o Senhor. Irmãos, é gostoso você sentir a presença do Senhor quando você está no seu quarto, ali falando com o Senhor. É muito gostoso. E eu sei que o Senhor falou muitas outras coisas comigo. E eu, quando foi na manhã, eu levantei e falei, Senhor, o Senhor falou comigo, não tenha medo, mas tema ao Senhor. Agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu falei, mas como assim? Porque temor, você tem temor de medo e temor de alegria,
de dois tipos de temor, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos. O primeiro tipo de temor é aquele temor que você tem medo, você não tem tranquilidade, você tem a sensação de que está sempre sendo ameaçado, você está sempre assustado. Esse é o temor que não agrada ao Senhor. Esse é o temor de medo. E eu no começo, quando eu imaginei que estivesse com o vírus, eu estava com esse medo. Porém, quando eu percebi que o Senhor é quem me dá vida e vida abundância, eu falei, mas Senhor, esse tipo de temor é o temor de sentimento profundo de respeito e obediência. Esse é o que o Senhor está me requerendo. É isso que o Senhor quer, que eu tenha temor, que eu tenha respeito e que eu tenha obediência pelo Senhor. E aí o Senhor falou, pois é, você não sabe que em Provérbios 9, 10, a palavra do Senhor não diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E eu falei, mas Senhor, mas também lá no Provérbios 1, no versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu não quero ser essa louca que despreza o ensino do Senhor, a sabedoria do Senhor. E eu comecei, irmãos, a me concentrar mais nas coisas de Deus. E eu comecei a orar mais, a ler mais, a pensar mais no Senhor. Quando nós olhamos em nossa volta, irmãos, nós encontramos muitos motivos para ter medo. A gente vê uma televisão e a gente olha os motivos ali que a gente vai ter muito medo se a gente não vigiar. E eu comecei a pensar, Senhor, nos dá a alegria da salvação, nos dá, e constante oração, irmãos, é constante oração. Então o que aconteceu? Eu comecei a ver na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela diz que lá quando Jesus, ele falava com seus discípulos, ele explicava que Deus, ele cuida de cada detalhe da criação. Deus, nós temos muito valor para Deus. Eu comecei a perceber, eu tenho muito valor para Deus. Ah, mas você não é nada, você não é ninguém. Mas eu tenho, você tem muito valor para Deus. E eu comecei a meditar, o Senhor, ele olha e fala assim, olha, quando os passarinhos, até os passarinhos, eu cuido deles. Por que eu não vou cuidar de você? Por que eu não cuido de vocês? Até os fios de cabelo da sua cabeça, eu sei todos eles, eu posso contar todos eles. Amores, se essas pequenas coisas são importantes para Deus, imagine o meu ser, a minha vida, a sua vida, como não tem importância para Deus. Lá em Mateus, no capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Nós temos mais valor do que os passarinhos. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. O nosso corpo é templo e habitação do Senhor. O Senhor, ele não nos abandona jamais, irmãos. Quando Moisés morreu, olha um exemplo muito grande, muito gostoso, que eu sempre acho na palavra do Senhor, é essa passagem. Porque quando Moisés morreu, o povo estava se preparando para entrar na terra prometida, e eles iriam enfrentar muitos povos até poderosos, eles iam passar por muitas provas, e aí o Senhor pegou e falou para Josué, Josué, vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Deus mandou Josué se animar. Eu te digo nesta noite, te anima também. Tá passando por problemas? Tá dando positivo, testando positivo para isso? Testando de dengue, de Covid-19? Anima-te, porque Deus tem coisas maravilhosas para você nesta noite e por toda a sua vida.
Josué capítulo 1, versículo 1, no versículo 1 diz assim, ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo eu, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, ou ser forte, ser corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ou ser forte, ser muito corajoso, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o versículo 9, te diz assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Não precisa desanimar. Anima-te. Não fique com medo, porque o nosso Senhor nos garante a vitória. Nós temos mais motivos para alegrarmos na presença de Deus. Ele cuida até do mundo inteiro, irmãos. Preste atenção nessa palavra, Isaías 41:13, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. O Senhor nos ajuda 24 horas do dia, nós temos a presença do Senhor, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, todo o tempo o Senhor tem nos abençoado. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, não estejamos inquietos por coisa alguma, porque nós temos servido ao Deus verdadeiro, ao Deus fiel, ao Deus todo-poderoso. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Lá no Salmo 118, no versículo 6 diz isso. Eu não vou temer homem, não vou temer pandemia, não vou temer aflições, não vou temer setas, não vou temer a nada, porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Então nós temos respaldo dentro da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele é conosco todos os dias. Aí sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Passou aquele período, deu tudo negativo, meus exames, e eu fiquei muito feliz da vida, sendo mais abençoada ainda pelo Senhor. Quando foi um belo dia, eu estava na minha casa, não tinha saído para lugar nenhum. De repente eu estava terminando o meu almoço com meu esposo. De repente eu senti como se estivesse massacrando os meus olhos. E eu senti uma fraqueza muito grande no corpo, o corpo todo doído, eu toda doída.
e parecia que saía fumaça pela minha boca. Aí eu logo peguei o termômetro, olhei, eu estava com 34,5, irmãos, de temperatura. Eu falei, opa, não estou com Covid porque Covid dá febre alta. Então eu fiquei tranquila, mas o corpo só queria cama. E isso plena tarde de um dia que eu estava na minha casa. E aí passou, no outro dia eu ainda senti alguma coisa, saindo como se estivesse saindo fogo pela boca, o meu hálito estava parecendo que tinha saído fogo. E eu falei, mas eu peguei, foi uma sinusite. Porque a gente, quando tem sinusite, eu já tive várias, e era o mesmo sintoma. E eu peguei e falei, peguei uma sinusite, mas eu vou ficar tranquila, vou fazer um repousozinho, tomar um chazinho, vou ficar bem. Quando foi numa sexta-feira, fiz caminhada com meu esposo, fomos em banco, resolvemos todas as nossas coisas, e eu estava muito bem. Porém, no sábado, irmãos, logo cedo, eu comecei a sentir de novo aqueles sintomas. Eu falei, preciso ir no médico para poder tomar um medicamento para essa sinusite, porque eu preciso tomar um antibiótico para sinusite. Fazer um raio-x dos seios de face e tomar um antibiótico, porque a sinusite, quando vem, ela é muito chatinha. E eu fui no médico, quando eu cheguei no médico no sábado à tarde, pedindo para o médico me fazer um raio-x das seios de face e me dar um medicamento para sinusite. Ele falou, o que você está sentindo? E eu contei para ele o que eu estava sentindo. Que passei num dia e tal, mas eu melhorei. E como eu piorei? No sábado, eu falei, olha, doutor, eu preciso tomar. Ele falou assim, não, filho, você não está com sinusite. Eu falei, doutor, eu estou acostumada com sinusite. E a gente sempre quer ter razão, né? E aí eu falei, eu estou com sinusite, eu conheço a sinusite, eu já tenho problemas de sinusite. Aí ele falou assim, você está com o Covid-19. Eu falei, não estou. Como? Ontem eu andei, fiz minhas obrigações, fiz tudo que eu tinha de fazer, estava muito bem, forte, saudável. Hoje eu estou com Covid. Não estou, doutor. Eu preciso fazer um exame dos seios da face e tomar um medicamento para sinusite. Ele falou, não, você vai fazer um exame do Covid. Eu falei, tá, mas hoje não tem mais lugar. Ele falou assim, bom, se você não está acreditando, então não acredita. Mas a gente vai fazer o exame. Eu não acreditei naquele médico, irmãos, com toda sinceridade. Eu falei, eu vou fazer só por desencargo de consciência, mas eu tenho certeza que eu estou com sinusite. Aí foi sábado, foi domingo eu já estava melhor. E na segunda-feira nós saímos, eu e meu esposo, fomos no laboratório, fizemos os exames de sangue que a gente precisava fazer. E nós fomos para o laboratório em Lusiânia fazer o exame do Covid, porque lá a gente pega o resultado em 2 horas. Eu falei, eu quero fazer rápido para eu mostrar para esse médico quem sabe mais. Olha, irmãos, a nossa petulância até que ponto que chega. E quando eu fiz 2 horas depois, lá no hospital de Lusiânia, que eu peguei o resultado, deu positivo. Eu fiquei decepcionada, porque eu pensava que estava certa. Mas aí eu logo pensei assim, eu estou com Covid. Só que o Senhor está comigo. Eu não tive nenhum pequeno medo, irmãos. Porque o que você vê é alguém que pega esse vírus é porque vai para UTI, é entubado, tantas outras coisas que acontecem. Mas eu quero dizer para você, quem pega e é o tempo de morrer, vai morrer, porque é o tempo do Senhor. Agora, quem pega, muitos pegaram e muitos ainda vão pegar, mas ninguém vai morrer antes do tempo. Nenhum ser humano na face da terra, eu quero dizer para você, morre antes do tempo. Só morre no tempo determinado pelo Senhor. E então eu fiquei, irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Foi até bom, porque eu fiquei no meu quarto, descansando, porque nós mulheres principalmente, a gente não para. A gente
Dentro de casa a gente trabalha muito mais do que quando trabalha fora. Então a gente faz uma coisa, faz outra e não para dentro de casa. Meu esposo, ele é minha testemunha. E sabe o que aconteceu comigo, irmãos, na minha quarentena de 14 dias? Eu fiquei na minha cama, no meu quarto, recebendo meu cafezinho de manhã na cama, meu almoçozinho na cama, tudo preparado. Eu recebi comida na minha casa saborosíssima, porque o Senhor, ele é misericordioso e o Senhor me deu amigos maravilhosos. Então eu recebia comida deliciosa na minha cama, eu recebia cestas de café na minha casa. Então, eu fui muito mimada, principalmente pelo meu Deus, que só me deu refrigério. E eu lia a Bíblia, e eu orava, e eu agradecia, e eu agradecia, e eu agradecia. Eu estava tão grata ao Senhor que eu passei no 10º dia que eu fui no médico. Ele falou: você já está liberada porque você não tem mais sintoma nenhum. Então, com 10 dias você está liberada. Eu falei: não, doutor, são 14 dias. Eu falei: mas você não tem mais nada, você já está liberada. Eu falei: não, eu vou passar os 14 dias. E eu passei os 14, passei os 18, passei os 20. E eu voltei no médico e o médico falou assim: não, você está liberada desde os 10 dias, porque você não tem sintoma nenhum. Irmãos, eu passei por um problema que causa medo, causa horror. Mas eu passei tão bem. Eu senti muita presença do Senhor. Eu senti muita alegria do Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos, a palavra no Salmo 23, no versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 25 diz assim no versículo 12: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, o vírus pode ser invisível e mortal. Porém, Jesus, o Rei Eterno, ele é invisível, mas ele é imortal. Ele é o Deus único e verdadeiro. Então temos que crer no nosso Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glória a Deus pelos séculos dos séculos e amém. Porque o Senhor, ele vem dar dar vida e vida em abundância. Quando nós cremos em Jesus, nós não precisamos ter medo do futuro, ter medo do que vai acontecer daqui a pouco, porque aqui hoje, agora, no momento, eu estou bem, mas eu posso sair daqui e o Senhor quiser me levar ali. Então, irmãos, precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Não tem sofrimento que pode chegar às nossas vidas e comparar as maravilhas que o Senhor tem para nós. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, na parte B, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Romanos 8, no versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, se eu passo por problemas, por tribulações, neste momento, nesta vida, no futuro, quando eu for para a glória, irmãos, que coisas maravilhosas que eu vou ter na presença do Senhor. Vai ser a eternidade junto com o Senhor. Então não vamos temer, não vamos ter medo. Vamos ter o temor, que é o princípio da sabedoria. Vamos temer ao Senhor com gratidão, com alegria, com gozo, com prazer,
de estar servindo a esse Deus maravilhoso. E para concluir, irmãos, eu quero ler com os irmãos Romanos 8, do versículo 14 até o versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? É lindo isso, irmãos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. E eu agradeço ao Senhor por ter passado por este problema. Eu agradeço ao Senhor por ter me acordado na madrugada. Eu agradeço ao Senhor por ter me despertado. E eu quero dizer para os irmãos: desperta. Não tenhas medo. Tema simplesmente ao Senhor, que é o nosso maravilhoso Deus, que morreu, que ressuscitou e está vivo, e vem buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigada por mais um dia estar, Senhor, fazendo esta live. Eu te agradeço, Senhor, porque logo cedo o Senhor nos deu a respiração para respirarmos e sentirmos a vida e a vida em abundância em nossas vidas. A abundância do Senhor em nossas vidas. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu, por aquilo que está acontecendo. E obrigada por tudo o que ainda vai acontecer, porque nós sabemos que nós servimos ao Deus fiel, ao Deus Todo-Poderoso, e que tem cuidado e zelado do seu povo. Continua conosco, Senhor. Nós precisamos do Senhor todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilberto. Graças a Deus, né? Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa.
vê onde está a confiança do Filho, do servo de Deus? É no próprio Deus, irmãos. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que serve nós, um Deus que está presente a cada dia, quando é na sua presença, através do Espírito Santo, é com a palavra dele se renovando a cada dia, né? E por isso nós trabalhamos em prol do trabalho de Deus na nossa vida. Irmãos, é glorificar a Deus, é demonstrar a nossa confiança para Deus, não basta só falar, né? Eu me lembro na Bíblia Sagrada, quando o próprio Pedro se ofereceu a chegar ao ponto de andar por cima do mar e Jesus Cristo. Mas quando houve o vento, né, houve medo no coração de Pedro. Nós somos carne, nós somos ser humano, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos a graça, a misericórdia de Deus. Nós temos a presença de Jesus Cristo que morreu ali na cruz por mim e por você, né? Então, por isso, esta confiança, né, de acreditar na palavra, não há enfermidade. Jesus Cristo fez milagre, ressuscitou mortos. E é o nosso Deus que está presente na tua vida. Você está alegre por domingo? Né? Alegrei, o salmista disse, alegrei, como disseram, vamos à casa. Eu estou alegre, porque nós estamos voltando à casa de Deus. Estamos voltando à presença de Deus para receber as bênçãos e as maravilhas. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar pela sua família. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Você acredita no poder de Deus e na graça de Deus? A pastora Iraci acabou de pregar aqui o testemunho maravilhoso dela. É ato de confiança, irmãos. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Oh Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pela esposa. Muito obrigado pelos meus filhos, pelos meus netos, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos, ó Pai amado, que aceitaram a Tua palavra, Senhor, que colocaram, Senhor, no seu coração a firmeza de acreditar, de servir, de Te adorar, ó Pai. E nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, cuida, Senhor, cuida da nossa família, do nosso lar, da nossa saúde, repreende, Senhor, todo mal, toda enfermidade, Senhor, que possa existir sobre cada um de nós. Nós Te pedimos como filho e como servo, Senhor, que a Tua palavra fique guardadas nos nossos corações, que nós podemos estar presentes, Senhor, espiritualmente, Senhor, até materialmente, Senhor, acreditando, Senhor, na verdade que Tu tens nos ensinado, Senhor, a cada dia. Me sustenta, Senhor amado, tira a angústia do nosso coração, tira o medo, Senhor, que tem afastado, Senhor, da Tua presença, e em nome de Jesus nós entregamos a nossa família, a nossa parentela, Senhor, porque Tu tens feito milagres, Tu tens salvado, Senhor, Tu tens feito maravilhas, ó Deus, e nós Te pedimos, ó Pai, como filho e como servo, porque eu necessito, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, Senhor, a minha família precisa, a família do meu irmão precisa, Senhor amado. Guarda, Senhor, cada um de nós, ó Pai amado, na Tua presença e na Tua graça e na Tua misericórdia, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, por pagar o alto preço ali na cruz do Calvário, até pela minha falha, até pelo meu erro, pelo meu pecado, Jesus amado. Eu Te agradeço, Senhor, e Tu sabes, ó Pai, o tanto que eu Te amo, Senhor. Obrigado pelo meu lar, pela minha casa e pela minha saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados irmãos, não esqueça, né? Domingo, às 3 horas da tarde, estaremos na casa do Senhor inaugurando o nosso templo, que está maravilhoso, lindo, né? Vamos orar pelo dizimista. Eu trouxe aqui com alguns irmãos. Vamos orar por eles também, para que Deus possa abençoar. É a palavra de Deus que diz que nós vamos ser abençoados, não é verdade? Então vamos orar pelos nossos dizimistas em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus poderoso, obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor dos Teus filhos, pela Tua casa, Senhor. Por isso, Senhor, que tem no mantimento, ó Pai, diariamente. É por isso, Senhor, que a Tua casa está linda e maravilhosa, ó Deus amado. É por isso que nós temos o prazer, Senhor, de cumprir a nossa parte, de dar a nossa parte, Senhor. Abre, Senhor, de acordo com a Tua palavra, janelas do céu, para que haja maravilhas, Senhor, e de bênção, Senhor, para o Teu filho e para o Teu servo, e que a bênção dizimista, Senhor, possa estar nos seus corações, ó Pai. Mas também nós Te pedimos, ó Pai, repreende o devorador, tira, Senhor, aquilo que não agradava a Ti, Senhor amado, e abençoa, Senhor, a caminhada do Teu filho, Senhor amado. Sustenta, Senhor, guarda e mantém, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, irmãos, pela Tua presença essa noite, né? Por essa live, por estar aqui, fazendo-se cumprir a palavra do Senhor. Um abraço para o irmão Marcos. Ó, Pai Marcos,
Olha a palavra que a pastora se pregou hoje, Escobar também, né? Reforce nessa palavra esta noite, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus falando contigo, né? Através da palavra de Deus é que nos tem nos fortalecido a cada dia, é que tem nos mantido a cada dia, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Nós temos que estar terminando, mas que Deus possa abençoar, que você possa testemunhar as maravilhas do Senhor, assim como a nossa pastora testemunhou esta noite aqui, né? A enfermidade pode ser grande, a luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior, aleluia, nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso, e por isso nós pedimos a Deus, e Ele tem nos mantido a cada dia, né? Ele tem nos guardado ao Senhor. Eu sou prova disso, né? Já testemunhei aqui, já falei, eu fui ao Rio de Janeiro meio apertado, meio preocupado, mas à noite o Senhor, então abra o seu coração, deixa Deus falar contigo, e você vai ter aquele refrigério, você vai ter aquela segurança, você vai ter aquela esperança que Deus está ao teu lado. Ora, se Deus fez para aquele povo no Egito, né? Não é isso, pastor Geraldo? Ele colocou uma nuvem, né? Naquele calor escaldante no deserto para guardar o povo dele. E à noite ele deu aquele sustento do fogo, do aquecer. Ó, já tinha ar-condicionado naquela época, né? Então que Deus possa abençoar. Nós estaremos orando da bênção apostólica em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, Senhor. Supre, ó Deus, a necessidade do teu filho e dos teus servos. Nós te pedimos e nós aguardamos, Senhor, porque nós conhecemos, Senhor, o teu poder, a tua glória e a tua misericórdia, Deus. Nós conhecemos a tua verdade e que possa estar guardado no nosso coração para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Levante sua mão, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas consolações do Espírito Santo habite nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos e guarde em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.